Nesse vídeo eu vou trazer a minha perspectiva pessoal de qual é o momento ideal de você demitir o teu especialista, seja ele de perpétuo ou lançamento. Isso também vai servir para clientes se você é dono de uma agência de marketing, por exemplo. Você com certeza já teve um cliente difícil, aquele cliente que não te dá espaço, um cliente que muitas das vezes nem te respeita. Quando eu falo a respeito, não necessariamente ele te xinga, mas ele não dá tempo necessário para que você coloque em prática seus processos, chegue no resultado da melhor forma possível e ele quer que você trabalhe da maneira dele. E isso tende a ser frustrante, tende a ser ruim e tende a ficar cada vez pior ao longo do tempo. E a primeira coisa que você tem que tomar muito cuidado é com o início da parceria que você vai estabelecer. Boa parte do futuro da relação que você vai estabelecer com o seu especialista, seja ele de perpétuo lançamento, ela vai estar muito pautada dentro dos primeiros acordos que você faz com ele na negociação. Por isso que é importante que você tenha uma documentação e eu recomendo muito que você grave as primeiras reuniões, porque tende a surgir muito coisa do tipo, eu achei que isso era obrigação sua, não, eu achei que isso era obrigação minha. E aí acaba que tem uma grande frustração e um problema desnecessário quando muitas das vezes ambas as partes não delimitaram muito bem uma coisa muito importante que é o seu espaço de trabalho. Vamos fazer uma breve analogia com um espaço tradicional. Imagina que você tem uma pizzaria. Agora já pensou se a pessoa do caixa resolve ficar metendo o bico, enchendo o saco do pizzaiolo e falar, não, a massa tem que ser desse jeito, não, a farinha tem que ser assim. Não ia dar certo, ia ser frustrante tanto para a pessoa do caixa, não sei o que lá, realmente gosta de encher o saco. Conforme eu vivo, parece que eu percebo que tem gente que tem como propósito encher o saco, mas se a pessoa é minimamente decente, ela não gostaria de ter um trabalho ruim e não gerar um trabalho ruim para o outro. Então é muito importante que você faça algo que a gente chama por aqui de RCF, que é basicamente um documento que você pode fazer no Docs, do ClickUp, você pode fazer no Google Docs ou numa planilha de Excel, por exemplo, uma forma onde você elenca quais são as responsabilidades chaves da sua função e também do especialista. No caso, se você vai fazer coprodução, é um pouco mais importante ainda, porque a relação do coprodutor com o especialista, em geral, ela é muito mais íntima do que uma agência com um especialista. E aí você precisa pensar em como balizar isso, e a minha recomendação é que você tenha elementos como um bom contrato, que você tenha uma reunião de onboard onde você explica quais são as suas funções e depois é definido em conjunto com o expert, porque ele geralmente não vai saber fazer isso, definir as responsabilidades chaves da função dele, para que durante o percurso do desenvolvimento do trabalho e das campanhas de marketing, não haja uma encheção de saco, digamos assim, não haja muitas das vezes uma frustração, e aí eu falo encher o saco, mas não estou brincando, mas é um assunto muito sério, que muitas das vezes no desenvolvimento da campanha, o especialista começa a seguir outras pessoas de marketing, começa a achar que as coisas não estão do jeito que deveriam estar, e aí você que entende mais do processo, eu espero que você realmente entenda mais do processo do que ele, porque é o seu papel, você não consegue muitas das vezes se posicionar porque você não desenhou o seu RCF. Coisas como, quem define o valor de investimento de verba? Quem define quais serão os criativos e quais cópias serão veiculados? Quem define qual vai ser a etapa e a data dos lançamentos? É você, é o expert em conjunto? É importante que vocês tenham acordos do que é negociável e do que é inegociável para você. Eu tinha uma sócia que a gente tinha muito esse lance de usar, eventualmente era a nossa carta coringa, quando algo era muito importante pra gente no nosso processo ou na nossa rotina, a gente usava isso. Thiago, olha, isso aqui é inegociável pra mim. Ela me falava isso, eu falava isso pra ela. Quando usava esse lance do inegociável, pra mim, assim, na hora a discussão acabava ali, porque eu entendi que, e aí você tem que saber usar isso com moderação, porque se tudo é inegociável, basicamente você tá invadindo o espaço do outro usando um argumento que não deveria estar sendo usado dessa maneira. Então, o grande lance é, quando você não tem espaço para trabalhar, o teu trabalho vira uma frustração muito grande, porque você vai tentar colocar coisas novas em prática, executar as coisas que você já sabe em prática e tudo mais, mas por não ter espaço, por não ter feito um bom acordo, você acaba ficando de lado, você acaba se sentindo cada vez mais pressionado e comendo na mão do especialista. E não deve ser uma relação onde ninguém come na mão de ninguém. O que eu quero dizer com isso? É quando você basicamente consegue se posicionar no que é importante para você e ele no que é importante para ele. E aí vem uma questão importante que é o desrespeito dentro do trabalho, ela não vem só, por exemplo, de um xingamento, de uma palavra de baixo calão ou de repente uma palavra meio atravessada. Ela pode vir, por exemplo, da pessoa não querer colocar em prática uma estratégia que foi desenhada, que tem fundamento, é óbvio, né? Vem também dela não querer atender os alunos da forma com que ela tinha combinado que atenderia, gravar as coisas que deveriam ter sido gravadas e não está sendo cumprido, respeitar datas. Então tudo isso entra na falta de respeito do trabalho e esse é um sinal que se você não se impor o mais rápido possível quando essas coisas acontecem, é um grande indício que a relação está começando a decair. E quando eu falo de relação, é óbvio que eu estou falando aqui da relação entre cliente e especialista ou coprodutor especialista, enfim, essa relação aí talvez até de sociedade de expert e especialista de marketing. Porque aí você percebe uma coisa, às vezes a performance do expert acaba caindo porque ele se acomodou. E aí esse é um grande problema e um grande indício de que as coisas realmente vão ladeira abaixo, porque o expert ele precisa estar de olho
olho nas novidades do setor dele, do mercado dele, das coisas que ele ensina, afinal de contas, como é que você vai ensinar alguma coisa, sendo que você não continua se aprimorando naquilo, ou como que você vai ensinar melhor algo que ele já ensina bem e não ser engolido pelo mercado. Uma coisa muito comum é que a cada 2, 3 anos a gente vê uma reciclagem de grandes produtos muito grande. Por quê? Um novo produto surge, mais atualizado, melhor e tudo mais. E se você não está de olho nesse tipo de movimento, você vai ser engolido por uma outra pessoa que vai vir aí e vai te dar uma rasteira com uma ideia nova melhor, com um produto melhor, com uma entrega melhor, e você vai acabar ficando para trás e o seu projeto tende a diminuir o lucro. Então o ponto mais importante dentro de tudo isso é, costurando aqui para vocês, primeiro, uma boa negociação, bom NCF. Segundo, você começar a perceber que se não está sendo feito nem o combinado, como que você vai se posicionar para que essa conversa difícil aconteça o quanto antes, e você explique, coloque na mesa basicamente por que isso é importante, porque nenhuma relação onde acordos são quebrados muitas vezes, ele se mantém, nem em relações mais íntimas, nem em relações de negócio, que também é uma relação bem íntima. E se você percebe que seu expert está se acomodando, ele está indo para um caminho que não está oferecendo mais novidades, ele não contribui muito mais, nem mesmo até para os alunos, é importante que você perceba que você está assumindo um risco para o negócio. E aí vem aquela questão, vale a pena eu continuar nessa parceria ou vale a pena eu reavaliar minha carreira por uma questão importante? Se eu estou num projeto que o expert se acomodou, automaticamente as minhas questões operacionais vão se limitar, porque como é que você vai executar coisas cada vez mais arrojadas, crescer equipe e tudo mais, com o core do negócio, que é muitas das vezes o especialista ou o produto, tendo uma performance pior ou uma performance menos do que a média, por exemplo, ou até mesmo mediana. Quem que gosta de comprar um curso mediano, né? Ninguém. Então o ponto principal é, você perde o espaço de crescer, sua carreira estaciona e você continua trabalhando igual. E o ideal para um profissional de marketing, principalmente na nossa área, assim como um programador, se ele entrar num ritmo de fazer sempre a mesma coisa, sempre o mesmo lançamento, sempre o mesmo perpétuo, sempre os mesmos criativos, ele não se desenvolve e automaticamente você vai desanimar da carreira. Eu falo isso por experiência própria, acontece comigo e com muita gente que trabalha dentro do mercado digital tem esse mesmo problema. Então é importante que você cultive novidades para si mesmo, para que você performe cada vez melhor, né? Esse é sempre o objetivo. Mas mais importante que isso, se você está num projeto que se acomodou e estacionou, o seu ROI vai começar a diminuir. Não tem como você estar num projeto que está fazendo o mínimo e que cresce o lucro. Isso é impossível. As empresas precisam continuar se aprimorando. E aí vem a questão importante. Quando deixa de ser uma equipe, e aí eu sempre falo que isso eu aprendi inclusive com o Gabriel Goff. Ele fala, cara, uma empresa, principalmente uma empresa que é focada em marketing, não é uma família. Se você conhece o Gabriel Goff, comenta aqui embaixo para eu saber, porque lá na comunidade tem bastante gente que seguia ele e a galera curtia bastante o trabalho dele. Tem gente que fala, não, aqui sou uma família e tal, não sei o quê. Cada um com sua filosofia, mas eu sempre trato a minha equipe como um time. E o que eu quero dizer com isso? Um time de um esporte. Não é a minha família, mas eu tenho que fazer com que ele se sinta bem, opere bem, porque se ele operar bem e se sentir bem, eu automaticamente vou operar bem e vou atingir os meus sonhos, ele também, o expert também, e assim todo mundo no coletivo vai ficar feliz. E o mais importante é que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Essa frase não sei de quem que é, adoraria dar os créditos para ela, mas o ponto importante é, os funcionários precisam de otimismo todos os dias. A liderança, ela é muito baseada em dar otimismo para aqueles que participam do ambiente. Quando você não oferece otimismo dentro da empresa, você joga além do expert na mediocridade, você indo para a mediocridade, os seus colaboradores indo para o lado de mediocridade, você automaticamente vai passar a ter resultados muito aquém do que poderia ter. E aí não é só a chateação da rotina de trabalho, aquela questão de virar uma coisa um pouco mais maçante, mas também de você ter um trabalho onde você não cresce como profissional de marketing, você recebe cada vez menos. Você assume um risco para sua carreira, para o seu negócio e também para a carreira de quem trabalha com você. E uma forma inteligente de você driblar esse problema é quando você cultive a cultura de meta desafiadora dentro da sua empresa. Então coloque para você e para o seu time metas, métricas, e você pode usar a ferramenta de OKR para isso. Eu gravei um vídeo aqui no canal te ensinando exatamente como que você consegue criar metas, estabelecer indicadores para que todo o seu time saiba se está crescendo ou se está decrescendo. E isso é uma boa tática de gestão para você implementar o mais rápido possível e ter números para saber se o seu expert está progredindo, sua equipe está progredindo, se você está progredindo ou não. E aí, com os OKRs, você vai saber no tráfego, no suporte, no social media, onde está o problema e corrigir de uma forma bem pontual. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você já teve uma situação difícil com um especialista, comenta aqui no final do vídeo, antes de você assistir o vídeo de OKR, porque é bem importante que a gente divida essas experiências no mercado que é tão difícil e que a gente tende a tomar decisões muito solitárias. Comenta aqui embaixo se já teve uma experiência nesse sentido e clica no vídeo que vai estar aqui no final e implementa já. Depois me conta lá no Instagram o que você achou. Até mais.